Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama e com novidades aí, hein? Notícias que pegaram a gente de surpresa. O Vasco hoje que folgou, mas o Ramon Dias vai fazer mudanças aí na equipe para o jogo contra a Portuguesa da Ilha do Governador no próximo domingo às 18h30 com transmissão do SBT. A gente teve uma renovação de contrato importantíssima e o Vasco fechou negócio com um jogador muito importante aí para o elenco. E a gente vai falar também sobre a situação de sobre a situação de reforços no Vasco da Gama, porque a gente tem 3 novidades para passar para vocês. Perfeito? Então eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para você se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora aí pro vídeo. Bom, vamos começar aqui falando sobre o time do Vasco da Gama. O jogo contra o Marcílio Dias foi legal, o Vasco venceu por 3-1, mas já faz parte do passado. Agora a gente vai aguardar aí o nosso adversário, que sai hoje na segunda fase da Copa do Brasil, que é o Jacuipiense, ou a equipe aí do Água Santa, jogo que é às 20h30, e a gente vai ficar aí atento para ver quem é que vai enfrentar o Vascão da Gama em São Januário. Mas o foco agora total é no campeonato estadual. O Vasco precisa vencer a Portuguesa da Ilha às 18h30, jogando em São Januário no próximo domingo. O Vasco só depende de si, né? O Vasco vencendo uma vitória simples por 1-0, 2-1, coloca o Vasco da Gama aí nas semifinais automaticamente do campeonato carioca, certo? O Vasco da Gama que simplesmente vai ter mudanças ali na equipe, certo? A gente não vai contar, dificilmente iremos contar com o Paê. O Paê tá com uma virose aí, certo? Então a gente deve ter a manutenção do Adson, né? Aí no sistema de meio campo do Vasco da Gama. Outro jogador que está certo de desfalcar o Vasco é o Zé Gabriel, que está suspenso. Tomou o 3º cartão amarelo contra a equipe do Volta Redonda, não joga, e o Esforza finalmente vai fazer sua estreia como titular do Vasco da Gama. E teremos aí também a entrada, tudo indica aí, do João Vitor, né, no lugar do Robert Rojas lá no setor defensivo. Então o Vasco com algumas mudanças. Amanhã é dia de reapresentação no CT Moacir Barbosa. Bom, seguinte, agora a gente fala sobre a situação de reforços no Vasco da Gama. Mas antes da gente falar da situação de reforços, a gente hoje teve um negócio fechado, que pegou a gente aí muito surpresa. Laureano, me explica que negócio foi esse. É o seguinte, a gente imaginava que a 777 fosse vender o Piton aí, porque o Piton tem proposta de tudo que é lugar do Brasil e do mundo, e o Piton fica no Vasco da Gama, né, até 2028, contrato renovado com o Gigante da Colina, contrato que iria até 2025, mais 3 anos de vínculo com o Vasco da Gama e uma multa rescisória lá nas alturas. Então, negócio fechado aí, o Piton fica no Vasco até 2028, e quem quiser pagar para tirar o Piton vai ter que pagar alto, né? Mas o seguinte, a gente na parte da manhã, na hora ali do almoço, né, para ser mais exato, a gente teve uma novidade ali com a situação de meia. O Alexandre Matos negocia com um jogador ali pro lugar do Paê. E veio uma informação lá do Jorge Nicola. O Jorge Nicola trouxe
aí pra gente que o Vasco teria procurado aí o Emanuel Martins, né? Ou o Emanuel Martinez, meia lá do América Mineiro. Jogador até sem grife, mas é um jogador ali interessante. Perguntado aí, o presidente do América Mineiro disse que não tinha chegado proposta do Vasco da Gama, mas o Jorge Nicola afirmou que o negócio entre Vasco da Gama e os empresários do jogador, do Emanuel Martinez, né, está a todo vapor. Bom, a situação do André Silva, a situação segue indefinida. A gente hoje teve um pronunciamento oficial do presidente do Vitória de Guimarães, que a gente colocou aqui na parte da manhã. O presidente do Vitória de Guimarães disse que não tem nada acertado ainda com o São Paulo, certo? A gente está fazendo esse vídeo aqui às 18 horas, então não tem nada acertado entre André Silva e o tricolor paulista. E digo mais, a proposta não agradou, porque o São Paulo quer simplesmente fazer um parcelamento longo aí de Casa Bahia. E o Vasco colocou uma proposta que é muito tentadora para o Vitória de Guimarães, porque são 21 milhões de reais aí à vista no cash para contar com esse atleta aí. Perfeito, o jogador deu preferência para o São Paulo, mas não tem nada fechado, certo? Se o São Paulo não fizer uma proposta à altura do Vasco, não vai ter negócio, certo? É o seguinte, e a gente tomou conhecimento também, informação que veio ontem da Rádio Tupi, tá? Que o Vasco também não vai ficar esperando, o Vasco já negocia outra vertente, e hoje a gente toma conhecimento que há negociações sim com o Breno Lopes. Essas negociações com o Breno Lopes aí retomaram desde a semana passada. Então a gente tem aí a situação do Breno Lopes, tá? E confirmadíssimo, o Vasco não vai pagar 4 milhões de dólares para poder contar com esse jogador, tá? A própria Leila falou sobre isso, tá? O Palmeiras sinaliza de forma positiva, né? Claro que vai querer uma compensação financeira, mas é por empréstimo, não é em definitivo, é uma coisa que o Vasco pode arcar sem maiores problemas, perfeito? Então é isso, meus amigos, agradeço pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!